Olá pessoal, faz algum tempo que eu não faço vídeo algum referente à nossa lei 13954. Estou de volta aqui e hoje eu vou abordar um assunto que foi sugerido por uma espectadora do canal, a Letícia Helena, a quem eu agradeço muito pela sugestão, sobre anistiados que também tiveram desconto. Foi isso que ela perguntou. E nós vamos ver aqui o que envolve esse assunto, tá? Esse assunto aqui, quando eu estava desenvolvendo a calculadora dinâmica, isso aqui é o código-fonte, tá? Tem bastante coisa aqui, essa parte em verde aqui, basicamente são os comentários. São coisas que eu preciso anotar, saber para transformar em código. E na época eu tive que estudar essa parte, porque existe uma lei 10559 que ampara de uma forma diferente de outras leis, por exemplo a 8878. Ambas leis estão citadas na 13559. Tá? A primeira coisa que eu quero comentar aqui é que enquanto eu estava estudando mais a fundo um pouco esse assunto, por conta da sugestão da nossa espectadora Letícia Helena, eu vi que há dois vídeos do advogado Dr. Augusto Leitão. Ele tem um canal no YouTube também. Inclusive um deles eu já tinha assistido. Eu tinha até esquecido, mas eu já tinha assistido. Ele fala do mesmo assunto. Eu vou deixar o link na descrição dos dois vídeos. Tá? E são informações, ele aborda o mesmo assunto, então talvez seja interessante assistir a todos esses vídeos que, inclusive lá ele aborda com um aspecto até mais jurídico e tal. E então complementa, as informações se complementam. Muito que eu vou falar aqui é mesmo que ele já falou. Então é bom sempre reforçar. Tá? O que eu vou fazer aqui é um apanhado das leis. Tem várias abas aqui abertas no meu navegador. E eu vou comentar cada uma delas assim rapidamente. Com certeza isso não vai esgotar o assunto, mas eu elenquei aqui o que é principal. Tá? E vou mostrar para vocês aqui rapidamente. Mas de uma forma bem resumida, existem dois mundos que envolvem esse assunto, tá? Que é o antes e o depois da lei 10559. Tá? Primeiro tem esse decreto legislativo de 1961, tá? Decreto número 18, e basicamente ele é um decreto que concede anistia em alguns casos. Ele define aqui quem são esses anistiados e possibilita a reversão ao serviço ativo, aqui conforme o artigo 2º. Porém, esse artigo 2º aqui, ele foi revogado por um outro decreto, no caso um decreto-lei 864 de 1969, e ele alterou o artigo 2º e tirou essa parte de reversão ao serviço ativo. Tá? Então o pessoal passava a ser anistiado, mas não parava mais o retorno ao serviço. Tá? Temos em seguida a Lei 6683 de 1979, desculpe. Basicamente, ela concede anistia também possibilita a reversão ao serviço público, tá? Em alguns casos aqui, ó, retorno ou reversão ao serviço ativo. Tá? E tem inclusive alguns dispositivos já revogados pela Lei 10559. Essa aqui é importante. Nós vamos ver à frente. Tá? O mais importante é que até aqui, tanto esses decretos legislativos da década de 60, quanto essa lei de 1979, não se fala em isenção de impostos ou contribuições, tributação ou contribuições. Tá ok? Depois dessa lei aqui de 1979, tem um decreto dela que basicamente são os detalhes que estabelecem as formas de reversão, contagem de tempo e tal coisa. É o decreto número 8.143 de 1979 também. Ele regulamenta a lei 6683. Tá? Essa lei 6683, interessante que ela não é nem citada na 13954, a lei dos militares. Tá? Em 1988, na Constituição Federal, tem esse
ato de disposições constitucionais transitórias, tá? Que é como se fosse um complemento da Constituição. Tem o artigo 8º, que também fala de anistia, basicamente concede anistia, e o regulamento desse artigo 8º, desses atos das disposições constitucionais transitórias, é exatamente a Lei 10.559, que nós vamos ver à frente com um pouquinho mais de detalhes. Depois nós temos ainda a Lei 8878 de 1994, essa aqui inclusive é uma das leis citadas na 13954, tá? Ela também concede anistia e também possibilita a reversão ao serviço, tá? Basicamente aqui nela temos o artigo 3º, que fala desse retorno ao serviço, tá? E existe um decreto 6077 de 2007 que regulamenta esse artigo 3º, ou seja, dispõe com detalhes a forma como que acontece esse retorno ao serviço ativo, tá? Mas nós finalmente chegamos a nível de lei aqui na 10.559, aqui em 2002, tá? Lei 10.559 de 13 de novembro de 2002. Essa lei aqui é que temos disposições bastante importantes acerca desse assunto de anistiados. Basicamente, o que ela faz? Ela faz um pouco mais do que simplesmente conceder anistia. E como caso de outras leis, possibilitar o retorno ao serviço, tá? Amparar esse retorno ao serviço. Ela institui aqui um regime do anistiado político, tá? Como eu disse antes, é um regulamento do artigo 8º daquele ADCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, da Constituição de 1988. Tá? Ela regulamenta o ADCT de forma que ela, em primeira mão, ela já institui o regime do anistiado político. E logo de cara aqui nós temos alguns direitos. Tá? Um deles é a reparação econômica, que é de caráter indenizatório. Tá? Também fala da reintegração dos serviços dos servidores. Tá? Ela também fala da reversão de outros anistiados amparados por leis anteriores a esse regime político. Tá? E aí vamos ver quais são as diferenças, basicamente o que implica isso, se é vantajoso ou se não é. Mas nem sempre dá para dizer que isso ou aquilo é vantajoso. Às vezes você tem algumas vantagens e algumas desvantagens. Tá? E importante aqui, nessa lei, é o artigo 9º. O artigo 9º, ela estabelece as isenções. Tá? Os valores pagos por anistia não poderão ser objeto de contribuição em INSS, assistência, pensão, previdência de qualquer tipo. Tá? Ou seja, a princípio se inclui a pensão militar, contribuição para a pensão militar. Tá? Então, o pessoal que é anistiado, amparado por essa lei, eles não podem contribuir, por exemplo, a INSS, no caso dos civis, e nem para a pensão militar, no caso dos militares. Tá? E também são isentos do imposto de renda. Tá? Existe um regulamento aqui que basicamente ele regulamenta a isenção do imposto de renda. Tá? Regulamento, parágrafo único do artigo 9º da Lei 10.559, que é a isenção do imposto de renda. Tá? Mas, enfim, o artigo 9º já estabelece que eles são isentos dessa contribuição para previdenciária. INSS, Caixa de Assistência, Fundo de Pensão, Previdência e tal. Tá? Então, disso tudo, a grande diferença básica que a gente tira de quem é amparado pelo regime político do anistiado e por leis anteriores é que, no caso dos anteriores, eles ficam equiparados em relação aos militares como se fosse um veterano. Ou seja, ele vai receber o provento de veterano, vai contribuir com a pensão militar e ele vai deixar pensão militar para seus beneficiários conforme a Lei 3765. Quem é que pode ser beneficiário? Esse, aquele caso. Inclusive, eles estariam sujeitos à contribuição adicional de 1,5% para deixar pensão militar para a filha em qualquer condição.
para aquele que foi amparado pela Lei 10.559 ou para aquele que estava amparado em leis anteriores e fez um requerimento ou pleiteou na justiça a reversão para esse novo regime do anistiado implantado pela Lei 10.559, né? O que acontece? Ele não tem essa contribuição previdenciária, mas a própria lei ampara deixar o benefício para seus dependentes. E no caso dos dependentes, é de acordo com o Estatuto dos Militares, que está lá no artigo 50. Tá? Quem são quais são o rol dos dependentes? Que inclusive a Lei 13.954 cortou muita gente. Tá? Então essa é a diferença básica. Se é amparado por lei anterior a 10.559, contribui com a pensão militar e vai deixar a pensão militar para beneficiários. Se é amparado pela 10.559, não vai contribuir com a pensão militar e vai deixar reparação financeira para os dependentes. Tá? E como é que acontece isso aí? Foi relatado que há anistiados, inclusive da Lei 10.559, que estão sendo cobrados dessa contribuição agora com a nova lei, a partir agora de março. Tá? Então vamos ver como é que a Lei 13.954 fez isso aqui. Tá? Ela implantou uma majoração da alíquota da pensão militar para quem já tinha, no caso os militares, e para os pensionistas aqui. No artigo 4º, ela modificou a Lei 3.765, entre eles o artigo 1º, e acrescentou lá que os pensionistas devem contribuir com a pensão militar. Está aqui na Lei 3.765. Artigo 1º, tá? São contribuintes obrigatórios da pensão militar, parará, 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 e pensionistas, incluído pela Lei 13.954. Tá? O que mais a Lei 13.954 fala? Aí nós vamos aqui no artigo 20, que foge um pouco do assunto, mas já vamos entender o que acontece aqui. O artigo 20 é relacionado, é um das adicionais que foi criado pela 13.954, que é o compensação de disponibilidade militar, o famoso ACDM, famoso e polêmico ACDM. Tá? Ele já corta da Lei 8.878 e da Lei 10.559, referente a anistiados. Ele impede que esse adicional atinja vários pensionistas de pensões especiais, ex-combatentes e anistiados. Tá? Aqui, todas essas primeiras leis aqui, até o número 9, são referentes a pensões especiais e ex-combatentes. E o inciso 10 e o 11 são relativos aos anistiados. Tá? É agora que nós vamos entender aqui a pegada aqui. No artigo 24, ele institui para o pensionista ou ex-combatente, tá? Ou seja, são casos de pensões especiais e casos de ex-combatentes, e ele elencou as mesmas leis que estão aqui nesse artigo 24, são as mesmas do inciso 1 ao 9 do artigo 20. Tá? Ou seja, institui para esse mesmo pessoal aqui, que não são anistiados, são ex-combatentes e pensionistas, tá? A alíquota da pensão militar. Tá aqui, ó. As mesmas alíquotas que todos os outros. Só que ela não institui para esses dois incisos aqui. No caso do pessoal da Lei 8.878 e qualquer outra anterior à Lei 10.559, não há qualquer tipo de isenção definida na lei, disposta na lei. Então, eles conseguem colocar a contribuição para esse pessoal aqui. Agora, no caso da 10.559, ao tentar incluir a pensão para esse pessoal, vai esbarrar no artigo 9º da 10.559, que não foi alterado, nem foi modificado, nem revogado. Né? Tá aqui, tá valendo. Então, eles são isentos. Então, se o pessoal que é anistiado e é amparado pela lei 10.559 está pagando, está sendo descontado da contribuição de pensão militar, isso a princípio está errado. Tá? O mesmo que eu estou falando aqui, como eu disse no início do vídeo, foi falado em 2 vídeos pelo Dr. Augusto Leitão, ele é advogado. Tá? Então acho que reforça isso aí. Tá? Não pode ser cobrado, a princípio está errado. Tá? Então o pessoal tem que correr atrás mesmo. Talvez um requerimento por vias administrativas, talvez corrijam, se não corrigirem, justiça. Tá? Eu também vou deixar no link, na descrição do meu vídeo,
o link de um outro vídeo que tem contato de vários advogados que estão fazendo defesa de causas militares, entre eles o próprio Dr. Augusto Leitão. Mas também tem outros, tem o Dr. Helder Silva, tem o Adão Farias, que acho que todo mundo conhece, tem a doutora Shirley, tem outros, tá tudo lá. É só dar uma olhada, faz contato com o pessoal, tira as dúvidas, né? Se for o caso, faz contato com mais de um, e vê qual que se sente mais firmeza, talvez proximidade de casa, e se for o caso, para defender na justiça, eu acho que tem que fazer mesmo, porque é um direito. Tá ali escrito que é isento, então se é isento, tem que ser isento mesmo, não pode cobrar. Beleza? Então é isso aí, pessoal. O assunto, eu tinha pensado em duas outras coisas para comentar, ia comentar rapidamente nesse vídeo, só que eu esqueci. Desculpe, mas eu esqueci o que era, eu pensei nisso ontem, eu comecei a pesquisar esse assunto ontem e me veio à mente outros dois assuntos, mas eu esqueci quais são, mas quando eu lembrar eu faço um outro vídeo, as notícias que eu for tomando conhecimento eu vou comentando para vocês, beleza? Muito obrigado por assistir, pessoal. Até mais.